Boa tarde, irmãos. Deus assim continue abençoando a cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Damos a boas-vindas a todos, né? Deus abençoe os irmãos lá de Caxias, o irmão Jefferson e a irmã Fabiana e a menininha. Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos ali de Novo Hamburgo, irmão Yossi, irmão Eliseu, né? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, né? Deus abençoe a Michele, que está aí com a gente. Deus abençoe o nosso irmão lá de Pelotas, a irmã Adriana, o Pedro. Papai está te escutando lá. Está vendo o culto. Chero, está melhor, Chero? Amém. Deus abençoe a todos vocês através da internet. Deus abençoe cada um em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos abrir as nossas Bíblias. Ficou bem coladinho aqui. Vamos abrir as nossas Bíblias para a carta do apóstolo São Tiago. É tão bom a gente ouvir uma leitura, né, da mensagem. Depois a gente ouvir um resumo, né? Tiago, capítulo 1. Vamos falar um pouco. Lembrando os irmãos que a partir de janeiro o culto é às 5h30 da tarde. A partir de janeiro. O Paulo acho que perdeu o horário hoje, ele me perguntou que hora começava o culto, às 4h30. Também ele foi com a gente ontem para Santa Maria e voltamos no mesmo dia. E são 600 e poucos quilômetros de volta, né? São Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder assentar, meus irmãos. Eu estou distribuindo para os irmãos, para cada família, uma mensagem intitulada A Estatura de um Varão Perfeito, né? Vocês não levaram, aí vocês levam hoje. E é gratuito, né? Porque a igreja, ela dizima e oferta, então ela não tem que pagar, né, pelas literaturas, né? Vamos falar sobre paciência, né? Paciência. Como é que nós adquirimos a paciência, né? Às vezes você diz assim, fulano é muito paciente, né? Às vezes é uma paciência natural, né? Uma paciência natural. Mas com quem nós devemos ter paciência? O profeta diz que nós temos que ter paciência com Deus. Às vezes nós somos muito impacientes. Às vezes nós somos doentes e queremos que um comprimido resolva o problema, né? Você tem que ter paciência com o tratamento. E você tem que fazer o tratamento certinho também. Às vezes a pessoa pensa, tomou o chá, já resolveu. Não é assim. Paciência. Mas não tem pessoa melhor para falar sobre paciência do que o irmão Brana, né? Agora, o apóstolo São Tiago, o irmão de Jesus, ele disse assim: meus irmãos, têm de grande gozo quando caídes em várias tentações. É para ter o quê? Tristeza ou gozo? Quando você cair em várias provas, tentações, dificuldades, largar Deus, largar a igreja, deixar a mensagem. Não. São Tiago diz que nós deveremos ter gozo nesta hora. Estar feliz nesta hora.
quando vêm as grandes provas, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. É a prova da vossa fé que produz a paciência. É Deus provando a sua fé. Muitos ficaram no meio da estrada porque não resistiram o teste da fé. A sua fé tem que ser testada, porque senão ela não pode produzir, porque ela produz o quê? Na estatura perfeita de um varão. A fé produz a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, amor fraternal e amor divino, Deus. São 7 degraus. Essa mensagem é muito tremenda, né? Uma mensagem que irmão Brana pregou depois das 7 eras da igreja. E ele mostra que cada degrau desse aqui foi uma era. Foi um mensageiro, né? Éfeso, fé, Paulo. Aquele que colocou o fundamento foi Paulo. Esses 7 degraus, essa pirâmide, não é os 7 trovões. 7 trovões é outra coisa. A estatura de um varão perfeito está falando do indivíduo, falando de você. É a casa que Deus constrói para morar. Porque Deus não habita em casa feita por mãos de homem. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, ante corpo me formaste. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem. A imagem. Agora, Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora, quando ele fez o homem, ele fez a sua imagem. O homem. Agora, Caim não era a imagem de Deus. Caim era a imagem do seu pai, a serpente. Abel era a imagem de Deus. A imagem. Por isso, o profeta, quando ele fala da estatura do varão perfeito, nós vemos que essa estatura está em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Porque os 5 ministérios é para nos levar à estatura de um homem perfeito. E o profeta disse aqui, eu não gosto de prolongar, você vai querer acrescentar paciência à sua fé, 231. Se você tem fé, ela opera paciência. Diz a Bíblia, vê? Então, isso é paciência. Agora, esse é o próximo passo na construção dessa estatura. Vocês sabem, Deus tem material verdadeiro em sua construção. Agora, Deus não faz essa casa até que haja um novo nascimento. Aquele nascimento espiritual. O profeta diz da semente não herda com a palha que justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, disto consiste o novo nascimento. Na mensagem A Estatura do Varão Perfeito, ele diz que o novo nascimento produz fé. Então, primeiro você tem que nascer. Você tem que passar pelo processo da justificação, da santificação. É Deus trabalhando. Porque às vezes nós já queremos chegar na estatura de um homem perfeito quando ainda estamos naquele processo do nascimento. O crente ainda não nasceu. Aqueles homens que pregam, ministro, que eles também não nasceram. Jesus disse para os seus discípulos, para eles pregarem só depois que eles recebessem o Espírito Santo. Eles não poderiam sair do cenáculo sem ser cheio do Espírito Santo. Eles não poderiam ensinar sem ser cheio do Espírito Santo. Eles não poderiam pregar sem ser cheio do Espírito Santo. Porque toda essa confusão hoje no mundo,
porque os pregadores não tiveram um novo nascimento. Eles não nasceram da mensagem da hora. De repente, eles tiveram um nascimento de igreja, de denominações. Não foi o nascimento verdadeiro da palavra. Porque esse espírito que nós temos, que nós recebemos quando nós nascemos, isso é um espírito de natureza mundana. Por que você tem que corrigir o filho quando ele é pequeno? Porque ele recebe um espírito, e esse espírito é ruim. É um espírito mundano. Se você não instrui a criança no caminho que deve andar, aquele espírito vai levar ele para um descaminho. Vai levar para um descaminho, porque aquele espírito ali é imundo. Mas como, pastor? Mas o bebê é tão bonito. Mas deixa ele crescer para você ver. Se você não instrui ele no verdadeiro caminho, você vai ver que quando ele crescer. O profeta disse, essa natureza é mundana, por isso é necessário um novo nascimento. O nascimento espiritual. A necessidade de se nascer outra vez. Jesus era uma nova mensagem. Por isso ele disse a Nicodemos sobre a necessidade de um novo nascimento, porque ele era a nova mensagem. Eles tinham nascido na mensagem de Moisés. Eles sabiam tudo da lei de Moisés, mas a mensagem de Moisés já tinha passado. A mensagem de João Batista já tinha passado. Porque se eles não recebessem a mensagem de João, eles não podiam receber a Cristo. Mas eles tinham ficado com a mensagem de Moisés. Aí Jesus fala para o mestre de Israel a necessidade de nascer de novo. Agora, quando você nasce, aí você tem a criança que nasceu, ela começa a crescer. O primeiro minutinho que ela nasceu, ela já começa a crescer. Ela começa a desenvolver. Ela não se alimenta mais da mãe. A mãe é que vai alimentar ela. Porque o cordão umbilical é cortado na medida certa. Aí a mãe vai começar a alimentar. E ela vai começar a crescer. Aí o profeta diz, o novo nascimento produz fé, o fundamento, a revelação. As pessoas discutem, o profeta diz, quando você recebe, uma criança não discute. Ela vai só comendo, bebendo água, e você trocando ela, e ela vai crescendo, e você dando banho nela, e ela vai crescendo. Assim é a nossa vida espiritual. Ela não discute. Aí você vê que a fé não discute, não pondera. Não, porque a fé não trabalha no intelecto. A fé é na alma. A fé é Deus. Aí você está crescendo, e aquela fé vai produzir o quê? Quando você alimenta o filho, ele fica o quê? Forte. Ele tem força. Ele diz, pai, consigo levantar a cadeira. E a fé produz o quê? Virtude, força. Você está vendo como é que é o novo nascimento e o nascimento natural? Você vai alimentando. E logo ele tem o quê? Virtude. Jesus disse, eu sinto que virtude saiu de mim. Jesus era um homem perfeito. Que Deus disse, nele, eu tenho prazer de morar, eu tenho prazer de habitar. Chega aquela hora que Deus diz assim, eu tenho prazer de habitar nesse meu filho, nessa minha filha. Só que você vai crescendo. E quando você tem força, aquela criança vai para onde? Para a escola. E adquire o quê? Conhecimento. Ela diz, olha mãe, eu já sei as vogais, já sei contar de 1 até 10. Ou, de repente, ela diz, já sei quem descobriu as Américas, quem descobriu o Brasil, conhecimento, porque ela recebeu força. Agora, depois que ela recebe
ela tem um conhecimento, porque aquela fé produziu aquilo ali. Aí nós chegamos naquela etapa da temperança. Diz o irmão Bruno, não é parar de beber, né? Porque parar de beber você já parou quando você já estava no processo da santificação, sendo gerado ali. A santificação é para tirar o gosto pela bebida, tirar os vícios, o desejo de pecar. Para isso é a santificação, temperança. Você não vai explodir com todo mundo. Você tem temperança. Você está crescendo, bem alimentado. E a temperança, a verdadeira temperança vem de uma verdadeira fé, de uma verdadeira revelação. E uma verdadeira revelação traz uma verdadeira virtude. Uma verdadeira virtude traz um verdadeiro conhecimento. O meu povo foi destruído, é Oséias 4, verso 6, porque lhes faltou o conhecimento. Ele foi destruído. Lhes faltou o conhecimento de Apocalipse 10, 8 a 11, lhe faltou o conhecimento do novo nome, dos 7 trovões. Por isso eles foram destruídos. Então a verdadeira temperança traz a paciência. Isso é que a verdadeira temperança traz. Aí você tem que ter a paciência com Deus. Se você conseguir vencer essa etapa de paciência com Deus, se você tem paciência com Deus, você vai ter paciência com todo mundo. Porque Deus tarda, mas não falha. Não foi assim que ele fez com Abraão? Ele lhe prometeu um filho. E Abraão disse, ano que vem eu vou ser pai. Passou um ano, nada. A Sara fez o teste, não estava grávida. Aí cessou, veio a menopausa. Ele disse, agora que... Eles disseram, agora sim, agora que não vem mesmo. Passou-se 25 anos. Aí Deus visitou Abraão novamente. A mesma promessa. No tempo da vida, os 28 dias, Sara vai dar à luz um filho. Ela vai gerar um filho. Ela vai ser mãe. Olha, Abraão já tinha escutado aquilo há 25 anos. Mas ele foi o quê? Paciente. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Porque a paciência te leva à esperança. E a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então Abraão esperou e o filho veio. Agora, depois que Deus testou o quê? A sua fé. Você veja que a fé tem que ser testada. Aí Deus testou a sua fé. Às vezes nós explodimos com todo mundo, não temos paciência. Não temos paciência. Seja calmo. Você tem que ter paciência. Eu estava lembrando de Noé. Noé esperou 120 anos. Pregou 120 anos. Foi paciente. Mas o povo foi impaciente. E o povo pereceu. Veja que a mensagem de Noé durou 120 anos para condenar o mundo daquele tempo, daqueles dias. Só 8 conseguiram passar no teste da paciência, 8 apenas. Olha, Deus, tratando com Moisés, também foi 120 anos. 120 com Noé, 120 com Moisés. 40 lá no palácio de Faraó. 40 no deserto. No deserto de Midian, Deus trabalhando com ele. Porque Deus tinha que treinar ele. Ele ia tirar uma nação de dentro de uma nação e mais 40 anos no deserto. Mas
o Senhor, ele chegou a Faraó e disse: deixa sair o meu povo. E seria uma jornada de 3 a 4 dias, 64 quilômetros, do Egito à Palestina. O povo estava feliz, alegre, porque ele sabia que seria de 3 a 4 dias, que eles iriam caminhar pelo deserto, a água dava. Todas as provisões que eles levaram eram para 3, 4 dias, a água, a comida, tudo. Demorou 40 anos. Agora, eles tinham que ter paciência com Deus. E Moisés foi o homem mais manso da terra. Número capítulo 12. 40 anos, de 3 para 4 dias, 40 anos. E você está esperando quanto tempo? Aí você diz: até agora não veio. Vai vir. Ele não falha, ele prometeu, mas ele não falha. De repente o problema está em nós. Quase que sempre. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Terminou a água. No 4º dia terminou a água. Terminou a comida. A água que eles tinham pela frente era amarga. Era bonita, mas era amarga. Era uma água luterana, wesleyana, pentecostal, 1ª e 2ª etapa. Não dava para tomar. Aí eles partiram para a murmuração. E então, o profeta disse que a paciência de Deus condenou eles, matou eles, morreram no deserto. Então você tem que cuidar para que a paciência de Deus não venha te destruir e não venha tirar você fora do rapto. É Deus testando. Porque Deus vai batendo, como eu falei em Santa Maria ontem. Deus vai batendo, como os índios. Ele disse, como os índios batiam o ouro. O ouro, ele disse naquele tempo, eles batiam para tirar o barro, para tirar as impurezas. Ele disse assim, Deus faz conosco, Ele vai nos batendo, para tirar toda a impureza de nós. Às vezes temos um gênio ruim, ele tem que bater em cima daquilo. Aí nascemos numa família de mentirosos, ele tem que tirar aquela mentira de nós. Nascemos numa família de mulherengo, ele tem que tirar aquele espírito de adultério de nós. E ele vai batendo. Às vezes nascemos numa família de preguiçosos, ele tem que bater para tirar aquela preguiça de nós. Porque às vezes não queremos trabalhar. Aí Salomão disse, vai ter com a formiga ou preguiçoso? É porque você nasce naquela família e aquele espírito acompanha. E ele vai ter que bater. E aí ele disse, o índio ia batendo no ouro, batendo. Sabe quando ele sabia que o ouro estava puro? Quando ele podia se enxergar lá dentro, o reflexo dele ali. Aí o ouro estava purificado. Enquanto Deus não puder ele enxergar Ele mesmo em nós, Ele não vai parar de bater. Porque Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele quer ver a sua imagem, o seu reflexo dentro de você. Por isso que ele disse, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Vamos ver São Pedro na sua primeira carta. Na 2ª carta, no capítulo 1, ele disse assim, e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência. 1 verso 5, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, né? Fraternidade, e a fraternidade o amor é Deus. Até que a casa não esteja pronta, Deus não mora, Deus não entra. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéril no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Vamos ler mais um pouquinho aqui, 233.
da estatura de um homem perfeito. Paciência com o quê? Que tipo de paciência? A primeira coisa é ter paciência com Deus. Se você tem uma fé verdadeira, genuína, terá paciência verdadeira, genuína, porque a fé opera a paciência. Quando Deus diz qualquer coisa, você crê, isso é tudo. Você tem paciência. Ele disse, você creu. Você creu que o William Branham é o profeta de Deus. Então, tudo que ele diz na sua palavra, através do seu ministério, porque hoje ele fala através do seu ministério, através de Apocalipse 10, 8 a 11, que é o seu ministério, que é a sua boca, é a sua voz. Você crê. Agora, você chega nessa estatura, que já era para nós termos chegado nessa estatura. Às vezes a pessoa não tem a paciência. Já pensou? Abraão e Sara tiveram uma falha, um arranhãozinho, porque acharam que a criança podia vir através de uma serva, de uma concubina. E aí veio Ismael, um selvagem, né? É um luterano. Aí foi uma denominação. Por quê? A pressa é inimiga da perfeição. Vamos esperar. Então Deus viu que tinha que bater mais um pouquinho em Abraão, né? Tinha muito lodo ali naquele ouro. Não dava para ele se ver bem ali dentro. Aí Deus vê que tem que se bater mais um pouquinho em nós. Ainda tem muita escória aí. Aí nós pensamos que é ouro. Não, aí é o ouro dos tolos. E aonde está a paciência? Você diz, bem, ontem à noite eu pedi a ele para me curar e estou tão doente nesta manhã. Oh, que coisa! Onde está a paciência? Deus falou a Abraão e 25 anos mais tarde não havia nem mesmo um sinal. Contudo, ele continuou crendo, ele foi paciente com Deus. Ele foi paciente com Deus. Sim, ponha-o sempre diante de você. Davi disse, eu coloco o Senhor diante de mim. Coloque Deus diante de você. Não suas ideias, suas razões, que você acha isso, acha aquilo. Coloca Deus diante de você. Qualquer situação, coloque Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por mim eu não vinha no culto hoje. A perna ainda continua doída, fazendo aplicação de ozônio, dirigi 600 e poucos quilômetros ontem, cheguei cansado. Por mim eu não vinha. Mas não é por mim, é Ele. É Ele em mim que vem no culto. É Ele em mim que crê, é Ele em mim que oferta, é Ele em mim que dizima, é Ele em mim que ama. O irmão Branham disse, quando eu falo em um culto, aparece muito obstáculo. É só falar em culto, ele disse, há 30 ligações telefônicas na minha casa. Irmão Branham, ora por mim. Isso, é só eu mencionar um culto. É tanta coisa, ele disse, isto é Satanás. Ele não quer que você venha ouvir a palavra. Ele não quer que você ligue o computador. Eu sei que dezenas de pessoas nos assistem. Ele não quer que você ligue o computador. Ele não quer que você ligue o smartphone. De repente falta até luz. De repente o caminhão passa lá e rebenta o fio de luz, como aconteceu semana passada lá em casa. Aí cheguei em casa, minha esposa disse, olha, mas faltar em meia fase. Vamos até o outro dia. Chamamos a RGE chegou e disse, mas tem um fio arrebentado ali. O vizinho disse, mas bem que eu vi um caminhão passando. Satanás. E Deus permitindo para provar a nossa paciência. Às vezes nos desesperamos, mas é só um fio que está arrebentado.
E o homem vai lá, emenda, tem luz. E nós desesperamos, nos agitamos, né? Não alimentamos. É somente um fio, só emendar, já tem luz. Então temos que ter a paciência com Deus. Depois da partida do irmão Brana, 40 anos se passaram. Mas logo que o irmão Brana morreu, você sabe que ele está fazendo 56 anos este mês. Ontem fez 56 anos do acidente do irmão Brana. Dia 24 faz 56 anos que o irmão Brana nos deixou, né, nessa dimensão. E o irmão Brana foi. E a igreja impaciente, esperando a ressurreição do irmão Brana. Ficaram até abril com o corpo do irmão Brana, esperando o irmão Brana ressuscitar. Então, a igreja deveria contar a história certa, direito. Paciência. Tinha que passar os 40 anos. Aconteceu com Moisés. No ano 2000, quando Deus veio novamente repetir o que o William Branham tinha revelado, o povo estava tão longe da verdade. Disse, não, se Deus vai fazer isso, tem que ser através do fulano. Então, as pessoas querem dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Se Deus tem que usar essa pessoa, é essa pessoa. Eles não tiveram paciência. Eu estava pensando nas pessoas que não tiveram paciência com o pastor Osmar. Quando o pastor Osmar disse que certa pessoa ia ficar no seu lugar, no caso dele partir, essa pessoa foi tão impaciente, disse, mas quando é que eu vou assumir o ministério? Foi sua impaciência, meu irmão. Você deveria ser paciente. Para que buscar o Ismael? Gerar o Ismael? Sara teve problema depois com Agar. Abraão teve problema com Ismael quando nasceu Isaac. Quando o filho da promessa veio, que ele esperou, ele teve problema com Ismael. Então, como você foi impaciente, você vai ter problema com Ismael. Eles foram impacientes. E é a paciência de Deus é que te destrói. É a paciência de Deus é que te tira fora do ministério. A paciência de Deus te coloca no rapto e também te tira do rapto. É a paciência dele. Você não foi paciente. Você não pôde esperar. Se Deus falou, Abraão esperou 25 anos. Noé, 120 anos. E os filhos de Israel, 120 anos. E depois entraram só 2. Dos 2 milhões que saíram do Egito, entraram só 2. Por quê? Eles não foram pacientes. Nem Arão foi paciente. Nem Miriam foi paciente. Eles não puderam entrar na promessa. Eles não puderam entrar aqui. Aqui é a terra prometida. Eles ficaram aqui nas eras. Ficaram aqui em Laodiceia, no amor fraternal. Aqui é deserto ainda. Eles ficaram aqui. Sabe amor fraternal? Amor de irmão para com irmão. Mas eles ficaram aqui brigando, discutindo, odiando, se separando, se denominando. Porque essa parede, esses tijolos, eles têm que ser fundidos, eles têm que ser soldados. A fé
A virtude tem que soldar com a fé. Para ela soldar com a fé, ela tem que ser do mesmo material da fé. O conhecimento tem que ser do mesmo material da virtude. Então, por que, quando chegou em piedade, ser como Deus, por que quando chegou ali, não puderam fundir o amor fraternal? Se separaram, se dividiram em denominações, em credos, em dogma. Não tem povo mais dividido hoje, povo que eu digo, do que o povo que diz que crê na mensagem de William Branham. Nem os luteranos são assim, nem os wesleyanos, nem os pentecostais. Eles se tornaram um povo tão dividido, tão orgulhosos, presunçosos, laodiceanos. Mas como disse o irmão Branham, Deus não vem buscar igreja, gente, Ele vem buscar a palavra. Ele vem buscar aquele homem que está na estatura perfeita de um varão. A pedra de coroa vem sobre essa pirâmide, que foi feita com os verdadeiros materiais que Deus queria para a sua casa. Eu estava vendo nas 3 classes de crente, 92, o profeta disse, essa é a razão, 97, desculpa. Essa é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita, e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. Então isso é uma promessa, meus irmãos. Então você tem que crescer nessa estatura. Porque quando ele desce do céu, ele desce para raptar, para nós encontrarmos ele nos ares. Não é a vinda para revelar agora, é a vinda de rapto, de arrebatamento. Por isso é necessária uma fé de rapto. E só os 7 trovões é que nos dá essa fé arrebatadora. É uma fé que nos reúne. Agora, se formos construídos com o mesmo material da estatura de um homem perfeito, vamos nos reunir em torno dessa palavra para o arrebatamento. Agora, se somos construídos de acordo com ideias, sistemas denominacionais, nós não podemos nos reunir para este rapto. Porque aí nós pertencemos ao grupo A, o grupo B, o grupo C. Tem lugar que você não pode dizer, olha, dá para me ler 283 do primeiro selo? Ele subiu com um novo nome? Posso falar BRANHM? Tem lugar que você não pode falar? Por que você não pode falar? Porque eles não crerem, eles não têm essa fé. Eles tiveram um nascimento intelectual, produziu uma fé intelectual, produziu uma virtude natural, produziu um conhecimento natural da mensagem, não espiritual. E ele disse, não me preocupa quanto a ciência e quantos astronautas eles alistem e tudo mais, quantos milhões de milhas possam ver. Eu não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. Não importa quão velha a história pareça, ainda é a verdade. Terminando, falando disso, as coisas vão rápido. 240, Cristo é o mistério de Deus revelado. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério, e isso é um novo nascimento.
Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar. Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição. A igreja, ele está falando individual. Nós temos que saber a nossa posição. O que nós cremos. Ela saberá um dia. Ela saberá um dia. Em 65 ele foi. Sua voz continuou ainda dizendo, ela saberá um dia. Ela não está sabendo hoje a sua posição? Em Apocalipse 10, 8 a 11? Então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. O rapto se irá. Ou se dará quando ela souber quem ela é. Agora, ele falando conosco individualmente, mas ele disse, ele vai infundir nessa noiva esse tremendo batismo do Espírito Santo que a tirará da terra. Por isso ela tem que estar reunida nesses trovões revelados. Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé? A prova da vossa fé produz a paciência. Então deixe que ele bata até que ele venha se enxergar dentro de você. Enquanto nós estamos em pé, nós temos muitos irmãos nos acompanhando desde o norte até o sul. E nós temos muito pedido de oração. Eu vou orar por cada um de vocês. Eu vou colocar o nome de vocês diante de Deus nesta noite. Mas eu não posso curar ninguém e também não tenho esse poder. É a sua fé. Essa cura está dentro de você. Você tem que descobrir isso aí. Essa vitória está dentro de você. O que você está pedindo a Deus, você já recebeu. Você já recebeu. É como diz o profeta. Você já recebeu a sua cura. Só você buscar. Só creia. Amanhã você pode receber a resposta, hoje mesmo. Mas se você começar a duvidar, ponderar, isso pode demorar. Curvamos nossas cabeças. Nedina Cândido, oração para meu animalzinho de estimação. Irmã Nedina, apenas creia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o seu animalzinho receba a cura para a glória de Deus. Elevi Halt, oração por nós e o futuro filho que está chegando, o Matias. Receba a sua cura, receba a sua bênção, receba, Senhor, a oração do irmão Elevi. Irmão Elevi, dá boas-vindas ao Matias, em nome do Senhor Jesus. Adão Dias, oração por meus filhos, Moisés Rocha Dias, Railande Rocha Dias e Lindomar Rocha Dias. Irmão Adão Dias, no nome do Senhor Jesus Cristo, seus filhos sejam abençoados. Márcio Escopel, oração para Vilso Escopel e família. Irmão Márcio, em nome do Senhor Jesus, que sua família, seu pai, seu irmão e suas irmãs sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Roseni Rosa, oração por sua família. Irmã Roseni, que o Senhor Jesus abençoe a sua família em nome do Senhor Jesus. Valdecira, Jonas, Mário, Stefana, Sueli, João Walter e Altair da Silveira.
irmã Valdecíria, no nome do Senhor Jesus Cristo, sua família seja coberta com o sangue de Jesus Cristo e abençoada. Josué, Gisele e Felipe, irmão Josué, no nome do Senhor Jesus Cristo, sua família é abençoada. Moacir Gomes Dias, Deus dê saúde para o irmão Moacir, cura ele daquele mal na sua perna, para a glória de Deus. Amém. Joel, Letícia, Larissa, Rutiele, Igor e Isadora. Deus eterno, irmão Joel, irmã Letícia, o Senhor conhece as necessidades dos teus filhos, saúde, as suas necessidades econômicas, espiritual, da Larissa, da Rutiele, do Igor e da Isadora. Que eles recebam a bênção e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Leandro e Josiane, Gabriela e Helena, no nome de Jesus Cristo, eu peço a bênção do Senhor para eles. Fernando Sá e Bruna Pagani, Giovanni Dete, no nome de Jesus Cristo, vocês sejam abençoados para a glória de Deus. Ó Pai eterno, abençoa os irmãos presentes aqui, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um e eu peço que o Senhor os abençoe, que eles recebam a cura, a libertação. Pai, e abençoa os irmãos através da internet. Abençoa Deus, Pai maravilhoso, cada um dos que estão presentes. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo, pela salvação, pela revelação, pela paciência, Senhor Deus, pela estatura de um varão perfeito. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos. Domingo, nosso culto de domingo será culto de ceia. Será às 5:30 da tarde. E domingo é dia 26, né? Deus abençoe cada um de vocês. Eu aguardo vocês que estão através da internet, né? Vários irmãos que estão nos acompanhando. Eu vou dar o nome de vocês aqui, que às vezes eu me esqueço, né? Irmão Johnson e irmã Eva, Deus abençoe irmão Johnson e irmã Eva aí na Florescente, em Viamão. Antônia Pereira em Bagé. João Marcos em Canoas. Aí, vocês aqui de perto, venham para o culto da ceia. Roseni Rosa, vocês aí de Santa Maria do Eval, também venham para a ceia. Mara Rúbia, Alvorada. Irã Santos, Rio de Janeiro. Seropédica, Rio de Janeiro. Joadir Oliveira, Ney Ferreira e Cris, aí em Caxias do Sul. Deus abençoe o irmão Ney e a irmã Cris. Adão Dias, Márcio Dias, ali em Lisboa, Portugal. Deus abençoe o irmão Márcio. Deus abençoa a Sueli. Deus abençoa a Estéfana. Deus guarda vocês. Dê um fim de ano abençoado em nome do Senhor Jesus. Graça Amorim, Gelusa Ramos e Derli. Deus abençoe a irmã Gelusa em Alvorada. Leila Ferracini, Lindomar Rodrigues, aí está assistindo o seu trabalho em Alvorada. Deus abençoe, irmão Lindomar. Maria Abreu, Juliana Porto Chaves, na Vila Elza, em Viamão. Rosa Maria, Maria Lúcia Lima Viana. Cristiano, Deus abençoe, irmão Cristiano, aí em Benevides, aí no Pará. Deus abençoe, irmão Cristiano, a sua família, todos os irmãos aí no Pará. Aguardamos ver vocês agora no fim do ano em Franca, né? São Paulo. Wesley Rodrigues, Deus abençoe, jovem. Wesley, Deus te abençoe. Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Irmão Elevi, aguardamos você domingo aqui, né, para cantar para nós aqui. Irmão Levi Halter, a irmã Eduarda e o Matias que está vindo, que Deus abençoe. Irmã Denise Borim, Campinas, Deus abençoe, irmã Denise. Irmã Edina Cândido de Sá. Os irmãos nos acompanhando pela rádio web em Cuiabá, no Mato Grosso. Deus abençoe, irmão Benivaldo e família. Dorilda Costa Nascimento, Francisco Costa. Deus abençoe, irmão Francisco, no Pará. Ronilson Abraão, aí em Franca, Deus abençoa. Marta Brana, Dorival Paste, em Franca, São Paulo. Manuel Josias, aí em Maceió, Alagoas. Irmão Manuel, Deus te abençoe, irmão Manuel Josias. Daniel Lourenço,
Deus abençoa. Deus abençoa a todos os que também não deram seus nomes, mas que estão nos acompanhando. Que Deus guarde e abençoe a cada um. E vocês que vão voltar para seus lares, em Caxias, que Deus, em Novo Hamburgo, que Deus acompanhe e seja com vocês na sua viagem. Deus abençoe o irmão Paulo Tobias, que está conosco e vai ficar conosco somente até amanhã, irmão Paulo? E vai voltar para Criciúma, Que Deus abençoe. Mas, irmão Paulo, vem aqui e faz a oração final. Grande Deus, maravilhoso Pai Celestial, estamos aqui te agradecendo por essas ricas palavras, Senhor, que foi pregada nessa tarde, aonde o meu coração se alegrou, Senhor, onde a minha alma, Senhor, aleluia, se alimentou nesta tarde. E eu creio que a cada irmão, a cada irmã se alimentaram com essa palavra, Senhor da glória, que o Senhor dá bênção e a vitória para cada um, Senhor da glória. E o Senhor conhece os corações. Guarda os teus filhos, Senhor, a sua saída e a sua chegada no teu lar. Livra de todo mal. E nós te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.